Então, como é que você começa a amarrar isso? Então, os desafios começam neste momento. Primeiro, é um novo teste. O que eu preciso fazer para esse novo teste? Quem é que está, neste momento, capacitado com infraestrutura, com toda a questão de dentro do laboratório para fazer isso? Então, eu só posso começar com quem está ok nesse quesito. Então, para a gente poder fazer isso, você precisa detectar quais são esses laboratórios que vão estar aptos a fazer isso. Mediante essa detecção, você precisa saber quais são as áreas de abrangência que esses laboratórios possuem. Quem que ele vai poder atender? A hora que eu consigo fazer esse mapeamento, eu vou depois ver, mas qual é a logística que eu necessito para poder fazer com que o material dos pacientes chegue até este laboratório. Então, todos esses pontos precisam ser alinhavados. É muito diferente do setor privado, né? E até acho que é interessante, Marcelo, se você pudesse falar um pouco sobre a tecnologia envolvida. Porque a gente vê, então, desde a questão do pré-analítico, a coleta de amostras, né, que tem que ser bem conceituada, bem planejada, a questão de sensibilização dos profissionais de saúde envolvidos para a detecção desse paciente e o apoio aos laboratórios, propriamente dito, né? Sim. E aí eu não sei, equipamento, reagente, como funciona? Bem, tem uma grande mudança de paradigma, né? Que é como que você trata o paciente desde o começo. Quando a gente faz a prova tuberculínica, o paciente viaja, né? A gente está falando agora da amostra viajar, do sangue do paciente. É uma mudança viajar. Muito então, grande. Essa mudança é super impactante, porque você tem a tecnologia, porque a gente está trabalhando com sangue, ela tem um tempo certo para você chegar no laboratório, para você poder processar com qualidade aquela amostra. E aquela coisa, nós estamos no Brasil, o Brasil é um país continental e não só continental, né? Os Estados Unidos também é continental, mas ele é muito menos diverso do que o Brasil em termos de infraestrutura, em termos de laboratorial mesmo e de infraestrutura até de transporte de amostra. É muito mais fácil transportar uma amostra de um paciente de Ribeirão Preto para São Paulo do que de qualquer lugar do interior do Amazonas para Manaus. Nossa, então essa é talvez a grande dificuldade, né? A gente investiu muito tempo tanto em educação quanto em estudos aqui para que chegasse nesse ponto do Ministério incorporar. A gente teve que ter dados locais com essa tecnologia. Então isso é importante também, porque lembrando, nós somos uma empresa multinacional que desenvolveu essa tecnologia em países europeus, nos Estados Unidos originalmente, e também você tem que provar que funciona aqui com essas particularidades. Então, a gente só chegou hoje depois de fazer muitos estudos locais para incorporar essa tecnologia. E a reboque a gente vai construindo outros tipos de fazer esse mesmo tipo de análise, para poder ajudar também com esse tipo de desafio, né? Por exemplo, agora a gente o Ministério está fazendo a tecnologia do jeito, vamos dizer assim, clássico nosso, que é um exame laboratorial chamado ELISA, que muitas outras doenças são feitas assim, mas agora a gente tem um teste que se assemelha a um teste rápido, não é um teste rápido porque você também tem que trabalhar o sangue ali por um dia, mas ele também é um stick e foi feito só para países que a gente chama de alta incidência, mas ele é um produto que não vai ser comercializado nem nos Estados Unidos, nem na Europa, por exemplo. Então ele já é mais direcionado para um país como o nosso, ele foi direcionado para o Brasil, né? Então a gente está trabalhando dessa maneira de, ok, o LUTS tem uma realidade tecnológica de laboratorial, de infraestrutura para poder trabalhar. Mas em alguns estados, né, a gente estava falando de LACEN, das redes estaduais, tem LACENs que não tem equipamento de ELISA. E aí e para complicar um pouquinho mais, a gente tem uma tecnologia que a gente tem a colaboração com a Diasorin. E por incrível que pareça, é um equipamento complexo da Diasorin, que faz testes, por exemplo, de sarampo, dosagem de vitaminas, outros testes diagnósticos. E tem laboratórios do governo que não tem ELISA e tem Diasorin. Só que, por uma questão legal, de como foi feita até a aquisição do governo, hoje eles só podem comprar um tipo de teste. Então, o nosso papel é
tentar educar, alinhavar a expansão da rede de maneira que você possa ter mais flexibilidade para adquirir a tecnologia. O governo comprou, mas tem uma etapa de treinamento de todos os profissionais. A gente já fez treinamentos com centenas de profissionais, porque, lembrando, a gente tem que treinar a pessoa que faz a coleta do sangue, a gente tem que treinar a pessoa do laboratório que vai fazer a análise. Então, são 2 etapas desse teste que são importantes, e são treinamentos distintos, muitas vezes. São públicos distintos, né? Um é o enfermeiro, o outro... Em locais diferentes, né? Onde está o paciente, que essa pessoa tem que ser capacitada, e depois dentro do laboratório esse teste vai ser realizado. E aí você tem toda a questão de educação médica também. Que até os médicos saberem pedir isso, tanto na rede privada quanto na rede pública, né? Até os médicos também conseguirem virar a chavinha, a gente explicar as diferenças e saberem que existe. Muitas vezes o médico simplesmente não sabe que o teste está disponível, né? Então, de novo, país grande, uma doença que infelizmente não tem tanta discussão na sociedade como outras que têm mais evidência até na mídia. E isso é sempre um desafio para a gente poder fazer a informação chegar lá e o paciente ter o melhor acesso. A gente tem discutido muito globalmente essa questão de novas formas de você abordar a questão da doença, na verdade até mudando ainda quando possível o paradigma da doença para prevenção. Então a discussão em várias frentes está indo para o autocuidado. Acho que a questão da tuberculose ela tem que passar por isso também, que é uma questão de conscientização, quais são os riscos, o que é a doença, quais são os públicos-alvos mais importantes. E talvez ainda não ter o testar e tratar tão rápido quanto é o sífilis, por exemplo, né? Que você testou, deu positivo, mesmo que seja com teste rápido, você já trata, né? Rapidamente para evitar outros problemas. Aqui você tem que ter uma política muito bem montada, né? E eu enxergo que você, no estado de São Paulo, conseguiu avançar bastante, né? Então tem a rede estadual, que é composta de laboratórios bem equipados, mas você tem alguns desafios, que é chegar, às vezes, até em aldeia indígena aqui no estado de São Paulo. Né? E que estão sujeitos também ao risco da tuberculose. Mas veja, a gente tem uma grande vantagem aqui no estado de São Paulo, que é o trabalho conjunto com a vigilância epidemiológica. Esse trabalho é extremamente importante, porque é o que eu falo, você precisa agregar o trabalho feito no laboratório com a busca desses pacientes para a gente poder fazer o trabalho ser pleno. Então, o que acontece? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma característica que eles fazem uma campanha de busca ativa 2 vezes ao ano. Então, nos meses de março e setembro, existe esta campanha. Então, os pacientes que chegam nas unidades básicas de saúde, que são sintomáticos respiratórios, eles são convidados a fazer um teste para tuberculose. Então, nesses momentos, a gente consegue captar uma quantidade de pacientes que nem saberia que estaria... E é só nesses meses, março e setembro. Isso, a campanha de busca ativa são nesses meses. E se você detectar numa dessas campanhas algumas pessoas e numa região em que haja uma grande concentração e seja afastada, você ainda teria que adotar o PPD como checagem inicial e o IGRA só para aqueles grupos. Sim. E se fosse, por exemplo, porque aí acontece... Mas aí o que acontece? Se a pessoa chega lá, ela é convidada a fazer já um teste para saber se ela tem tuberculose ativa. Tá? Então não entra neste grupo. A gente já entra diretamente com o diagnóstico da ativa. Então o paciente, se ele tiver uma positividade, ele já vai entrar no tratamento para TB ativa. Tá? Mas em locais que a gente tem uma grande incidência, o trabalho da vigilância epidemiológica é fundamental. E, lógico, o laboratório tem todo o respaldo. Então, a gente tem várias metodologias para fazer esse tipo de diagnóstico. E a gente, no estado de São Paulo, a gente tem uma rede bem robusta para realizar esse teste. É uma rede descentralizada, então isso permite com que a gente tenha um atendimento muito maior, muito mais rápido desses pacientes. Agora, o que é muito importante, que o Marcelo falou, é a questão da educação continuada. Então, no momento em que a gente tem essas campanhas de busca ativa, existe esse trabalho de educação continuada, que é o que a gente está precisando fazer agora com relação
relação à ILTB. Por quê? Porque agora a gente precisa divulgar mais esse novo teste que já está na rede pública. O Estado de São Paulo já está realizando esse teste. Nós estamos aos poucos fazendo essa implantação, porque a gente tem essa dificuldade de infraestrutura, mas estamos cada vez mais capacitando os laboratórios para isso. Então a gente precisa fazer esta educação. E vários pontos, e até isso por causa do autocuidado, né? Até a própria pessoa, né? As pessoas saberem que elas deveriam se testar para isso. Acho que todo mundo precisa saber, né? O médico precisa saber, o paciente precisa saber. E qual é o protocolo quando, por exemplo, uma pessoa é identificada como positiva para o ILTB? A família toda dela é testada também? Ou os companheiros de trabalho? Existe esse tipo de... Bom, primeiro passo, você identificou. E os seus contactantes, né? Na verdade, isso é feito quando a pessoa tem a doença ativa. Ativa. Isso. Então, a pessoa detecta a doença ativa, a gente tem que fazer todo um trabalho de avaliação dos contatantes, né? Mas, por exemplo, um ILTB, ele positivo, ele talvez tivesse obtido a infecção da mesma origem que os seus outros membros. Não necessariamente, né? Mas o que é importante, né, ILTB? Primeiro, o paciente tem um teste positivo, ele precisa investigar se ele tem doença ativa. Tá. Porque o teste, ele não diferencia a latente da ativa, tá? Então, ele tem que fazer esse teste para verificar se ele tem doença ativa. Não tem a doença ativa, ele vai fazer o tratamento. Então, ele não vai fazer não transmite, né? O tratamento do ILTB dura mais ou menos quanto tempo? No momento, houve uma mudança nesse tratamento. A gente utiliza 2 antibióticos e são 12 semanas de tratamento. É um tratamento relativamente rápido perto do que a gente tem com relação à doença ativa. A tuberculose ativa demora mais de 6 meses. São 6 meses. 6 meses. O tratamento básico. Tá. E é importante sempre alertar para seguir, ter uma adesão adequada ao tratamento. Porque se você interrompe, o risco depois de você gerar uma resistência maior aos antibióticos que vão ser prescritos é maior. Exatamente. Né? Bom, qualquer doença com algum micro-organismo é importante você tomar o remédio corretamente no tempo e na quantidade que o médico prescreve. Isso aqui só tem gente que toma tratamento todo, né, Marcelo? Antibióticos. Lá em casa nunca chega no final, né? Isso. Depois eu vou convidá-los para uma outra sessão só para falar sobre resistência antimicrobiana, que é um problema que vai nos afligir, né, Marcelo, daqui para frente.